Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos aprender um conceito novo importante que está relacionado, né, a questões de renda e ao crescimento da economia como um todo. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar falando dessa ideia do PIB, aí a gente vai trazer os componentes que formam o produto interno bruto brasileiro, tá? Que é uma medida econômica bastante importante. Depois eu vou fazer uma pausa rapidinha para mim só atualizar vocês com duas informações que saíram, para eu atualizar vocês com duas informações que saíram ontem sobre o PIB, tá? E depois a gente encerra trazendo informações, a relação do PIB com o bem-estar econômico da sociedade, tá bom? É importante entender isso porque quando a gente vai avaliar o PIB, quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo o PIB, a gente acaba descobrindo várias coisas que até então a gente não conhecia. Alguns de vocês já devem ter uma ideia, ou sabem aí do que significa o PIB, mas hoje a gente vai acabar estudando pontualmente, com mais detalhes, esse conceito importante, tá? É, Ao longo aí do nosso encontro, nós tivemos aula introduzindo a área da economia, né? A história do pensamento econômico. Depois nós tivemos uma aula do conceito de economia e acabamos vendo em detalhes cada parte do conceito, né? Vimos também a importância do preço, o que significa escassez, o que significa é, a produtividade, né? Depois nós tivemos é, aulas aí que foram se seguindo de oferta e demanda, tivemos aulas de elasticidade, avaliamos alguns textos de economia que foi importante a gente ter uma aula aí só para a gente poder aplicar melhor o que a gente é, vinha estudando até então, tá? E aí nós vamos chegar hoje na aula do PIB. Eu estou usando aqui o livro do Mencken, tá? Introdução à Economia, que é um autor referência aí nos estudos de economia. Você sempre vai estar estudando ele. Ele é um professor bastante famoso, seus livros são utilizados, tá? E a gente começa estudando essa questão da renda, como o Mencken traz aqui como um cenário de abertura para a aula. Ele fala o seguinte, que quando você concluir os seus estudos e você começar a procurar um emprego em tempo integral, né? Aqui ele coloca dessa forma, mas muitos de nós aí já trabalham e tudo mais, tá? Trabalha, estuda, cuida da família e por aí vai. Ele fala que quando você terminar os estudos e for procurar um emprego para se dedicar em tempo integral, né, muito da sua experiência, né, em grande parte, as suas oportunidades, na verdade, elas vão depender do momento, das condições econômicas atuais, né, ou do momento, né? Em alguns períodos, as empresas e toda a economia, de uma forma geral, elas se expandem, né? Elas aumentam a produção, né? Elas contratam novos funcionários, tá? Elas geram vagas de emprego, então é mais fácil você encontrar trabalho, há um aumento no consumo e na produção de bens e serviços e tudo mais. E há outros períodos, né, em que as empresas elas reduzem a produção, o nível de emprego, tá? É mais difícil você encontrar emprego. Eu, por exemplo, me lembro que quando eu me formei, em julho de 2008, era um período que não era muito favorável, né? Estávamos aí nós estávamos aí numa crise financeira e econômica, né, que foi a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Não foi uma crise que foi gerada exclusivamente por motivos relacionados aos Estados Unidos, há outras influências também que pesaram sobre isso, mas essa crise acabou afetando o mundo todo, tá? E aí o que que acontece? Era um período aí complicado economicamente. Então, era difícil essa empregabilidade. Assim como os tempos atuais, né? É, final de 2009, o ano de 2020 todo e até o presente momento também não está uma situação muito favorável para a questão da empregabilidade, né? Embora,
como a gente vai ver, há alguns indícios positivos aí em relação à economia. Como a saúde da economia, né, a gente coloca a saúde, ela acaba afetando todos nós que estamos imersos no cenário econômico comum, né? As mudanças econômicas, elas são sempre noticiadas pela mídia de forma geral. Então, você vai ver informações em jornais, em sites de notícias e tudo mais. E aí, o que que acontece? Você tem aí, por exemplo, algumas estatísticas, né, que essas mídias costumam trazer. Quais são elas? O PIB é uma delas, e é uma das mais citadas, inclusive, né, bastante utilizada. Você tem informações sobre inflação, sobre taxa de desemprego, déficit, né, no orçamento, você tem balanço comercial, tem várias informações importantes, tá? E elas, no caso, elas são estatísticas que tratam da macroeconomia, tá? Para os economistas, eles acabaram criando dois grupos, tá? Dois grupos principais aí, no qual eles dividem os seus estudos. Eles classificam em microeconomia e macroeconomia, tá? A microeconomia é o estudo de como as famílias, empresas, indivíduos tomam suas decisões, como elas interagem com as outras, com as outras, né? Então você está estudando o comportamento do indivíduo, da família, do núcleo familiar, como eles se relacionam, né, e tudo mais. A macroeconomia, ela trata do estudo, né, envolvendo todos. Então ela vai lidar com assuntos que já envolvem todos, né, que afetam todas as famílias, empresas e mercados simultaneamente, tá bom? E a nossa aula de hoje ela vai tratar especificamente do PIB, né, do Produto Interno Bruto. O PIB, ele é uma estatística econômica acompanhada com muita atenção pelos economistas, porque ela é considerada a melhor medida do bem-estar econômico de uma sociedade. E a gente vai entender ao longo da aula, mais para o final, na verdade, por que que ela é vista como uma medida de bem-estar econômico, tá? Já posso adiantar aqui o seguinte, o PIB, ele consegue refletir, né, em partes a questão de um certo desenvolvimento econômico, né, de determinado país. E é claro que um país que tem um nível, uma riqueza maior, né, ele é mais desenvolvido economicamente, né, você mede isso, né, ele acaba oferecendo mais conforto, mais possibilidades aí de um padrão de vida melhor para os seus habitantes, tá bom? Como que a gente costuma julgar a situação econômica de uma pessoa? Da mesma forma, a gente vai julgar a situação econômica de um país. Então, para uma pessoa, tá? Pois é, hoje eu tô com, com essa visita aí. Pessoal, para uma pessoa, como que a gente julga a situação econômica de uma pessoa? A gente julga pela renda, tá? Então, quando a gente olha a renda de uma pessoa, a gente já imagina mais ou menos o padrão de vida dessa pessoa, tá? Tá. O que que acontece? Então a renda ela propicia isso, tá? Então, quando você olha para a renda de uma pessoa, você já imagina o padrão de vida dela. Então você já consegue, quando você sabe, por exemplo, que uma pessoa tem uma renda alta, ela tem um padrão de vida melhor. O mesmo raciocínio segue para os países, tá? Segue para os países. Então, só que nos países, essa renda está relacionada a. O pessoal, vamos parar de zoeira no WhatsApp, no chat aí, porque eu fico olhando aí para ver se é uma pergunta da aula aí, vocês estão me desconcentrando um pouquinho, tá? O que que acontece? É, o PIB, ele é uma espécie de renda, só que em vez de ser da pessoa, é de um país, tá?
Então, essa é a função do PIB, tá? Ela vai examinar a renda total obtida por todos os membros da economia, tá? Então, que número que significa o PIB? É só você somar a renda de todos os brasileiros e você vai chegar num número imenso, imenso, sabe? De trilhões de reais. Trilhões, vírgula, bilhões, vírgula, milhões. É um número muito grande, tá? Esse PIB, ele vai demonstrar para a gente a renda somada de todos os brasileiros, tá? É engraçado que esse número do PIB, ele demonstra, na verdade, duas coisas. Ele não demonstra só a renda, tá? Mas ele também demonstra a despesa total de todos os brasileiros com bens e serviços produzidos na economia. Então, o PIB ele significa tanto a renda somada de todos os brasileiros quanto as despesas somadas de todos os brasileiros, tá? E por que que ela mostra essas duas coisas? Por que que o PIB significa essas duas coisas ao mesmo tempo? Porque, pessoal, se tem alguém pagando, tem alguém recebendo. Por isso que o PIB ele pode ser visto como todos os ganhos dos brasileiros somados, como também todas as despesas, porque se tem alguém recebendo salário, tem alguém pagando. Se tem alguém comprando produto, recebendo produto, então eu estou pagando pelo produto e tem o produtor recebendo dinheiro. Então ele é visto tanto de uma forma como de outra, tá bom? É importante vocês entenderem isso, Ô, tá? senhor, Oi, pode falar. o PIB ter crescido agora foi uma coisa boa? Sim, eu vou chegar daqui a pouco nessa informação, João Vitor. Mas toda vez que o PIB apresenta um número positivo, é algo de bom para a economia, tá? Então, como que funciona? Quando o PIB retrai, quando o PIB diminui, eu vou me adiantar só um pouquinho, mas eu vou trazer duas notícias relacionadas a essa pergunta do João Vitor. Quando o PIB ele diminui, significa que houve uma perda de renda dos brasileiros. Então, significa fechamento de empresa, significa desemprego, diminuição no consumo, diminuição nas vagas de trabalho. Quando o PIB aumenta, significa o contrário. O que que você tem? Quando o PIB aumenta, significa uma expansão da economia. Então, no caso de um PIB positivo, nós temos aumento da geração de empregos, aumento da renda e do consumo, tá? Expansão nas indústrias, no comércio. Então, sempre tem esse aspecto positivo, tá? Com relação à mensuração do PIB, tá? O que que acontece? Inclusive, depois que eu tratar desses detalhes do conceito do PIB, eu vou trazer algumas informações atualizadas a respeito, tá? Qual que é o conceito de PIB, então, pessoal? Então, eu vou ficar repetindo essa palavra bastante para vocês, mas é que ela é importante. Eu tenho certeza que depois dessa aula, para o resto da vida de vocês, vocês aí já vão ter memorizado do que se trata tudo isso, tá? Então, o que nós vimos até agora, tá, é que ele vai representar, né, a renda total de todas as pessoas de determinada economia, tanto, e também representa ao mesmo tempo toda a despesa, né, todo o gasto com produtos e serviços. O PIB, o conceito é o seguinte: é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um dado período. Então, produto interno bruto é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em dado período. Esse é o conceito do PIB. Então, agora a gente vai analisar parte por parte desse conceito, tá? Para entender melhor o que significa. Olha, Michael, não é uma ligação direta, tá? Não é uma ligação direta. Não significa que porque o PIB subiu, a inflação tende a cair. Pode ser que ocorra do PIB crescer e a inflação também,
tá? Então, assim, eles não são opostos, diretamente opostos. Você pode ter situações aí diferentes, tá? Thaleson, Professor, pode perguntar. então, qual é a verdadeira economia de um país? Levando em conta os países concorrentes, tipo Brasil contra Estados Unidos, China, Perfe- Alemanha, Argentina, envolvendo a inflação e o PIB. Tá, na Eu também tô verdade, nessa. tá. Então, vamos lá. Na verdade, o PIB, ele está levando em consideração, né, o valor total da receita, que inclui a produção de todos os bens e serviços de um país, tá? Paridade, faz de conta. E isso em determinado período, tá? Cada país, ele é medido com os mesmos critérios, tá? Os mesmos critérios que se utiliza para medir o Japão, os Estados Unidos e o Brasil é a mesma coisa. Cada país, ele tem as suas economias, elas têm coisas similares e diferentes, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só, quando a gente fala de poder de compra, tá, Thaleson, então o que que acontece? Quando você tem um PIB per capita alto, tá? Então, o pessoal, tô abrindo um parênteses aqui para ajudar aí a gente esclarecer essas dúvidas interessantes. O PIB é um valor total que junta a renda de todo mundo. Beleza. O PIB per capita, já vou me adiantar um pouco aqui, ele é a renda, é o PIB total do Brasil, por exemplo, dividido pela quantidade de brasileiros. O PIB per capita brasileiro é de 35 mil reais, se eu não me engano, tá? O que que isso significa? Significa, é só uma forma de você visualizar mais ou menos o nível de riqueza do país. Por quê? Porque você não pode olhar, por exemplo, para o PIB da China e ver que é maior do que o brasileiro e falar assim, nossa, a China é muito mais rica que o Brasil. Calma, a gente tem que analisar de uma outra forma. Em termos absolutos, o número do PIB da China é muito maior que o brasileiro. Porém, você tem que pegar esse PIB e dividir pela população. Tá? O PIB é por ano. Esse PIB per capita é por ano, tá, pessoal? O que que acontece? Se você pegar os 7 trilhões e 400 bilhões do PIB brasileiro e dividir por 212 milhões de brasileiros, estou chutando os valores, mais ou menos, tá? Você vai ter um PIB de 35 mil reais ao ano. Se você pegar não sei quantos trilhões do PIB chinês e dividir por 1 bilhão, 400 e não sei quantos milhões de chineses, o PIB per capita deles vai ser menor do que o brasileiro. Entendeu? Ô, Então, senhor, oi, pode falar. mas tipo assim, o PIB, ele, por exemplo, tipo assim, se um país está crescendo economicamente no PIB, não necessariamente ele pode estar crescendo, tipo, verdadeiramente, porque assim, o PIB vai, por exemplo, funcionarizo o público, não vai? O PIB entra em um dos seus componentes a compra do governo que envolve o funcionalismo público. Exato. Que nem, que nem esse ano teve não sei quantos bilionários novos no Brasil. No caso, vai subir o PIB, mas é por conta deles, né? Não, olha só, Michael. Vamos lá. O fato de ter novas pessoas que ficaram muito ricas no Brasil, você tem que pensar o seguinte: o Brasil tem muitos habitantes. É mais de 210 milhões de brasileiros. Entendeu? Se você pegar um brasileiro que ficou bilionário e você dividir isso pela população brasileira, vai dar menos de R$ 5. Então, o PIB do brasileiro, ele aumentou 1,2% no primeiro trimestre. Então, você pega trilhões de reais, aumenta 1,2%, vai dar muitos bilhões de reais. Esses brasileiros que ficaram ricos, eles estão fazendo parte
desse grupo, mas com certeza existe um valor que vai muito além disso. Por quê? Esse crescimento do PIB brasileiro é muito superior ao que esse pessoal rico ficou, entendeu? Eles ficaram muito ricos, né? Como o Maicon colocou, tem alguns novos bilionários brasileiros, mas não é por causa deles que o PIB aumentou. Eles ajudaram com uma parte a aumentar, entendeu? Mas com certeza, o que puxa principalmente o valor do PIB brasileiro? O agronegócio. As exportações brasileiras de agronegócio, as commodities brasileiras, a exportação de ferro, de alumínio, de outros minerais. Então, tem várias coisas que auxiliaram no crescimento desse PIB, tá? Então, assim, alguns brasileiros que enriqueceram ajudaram a aumentar o PIB? Ajudaram, tá? Mas, para mim afirmar que foi por causa deles, eu teria que saber exatamente o quanto que eles ganharam e comparar com o valor de quanto que o Brasil cresceu. Então, eu acredito que eles não cheguem a 10% do crescimento do PIB, se juntar todos eles, entendeu? Então, existem fatores mais importantes do que a riqueza de uma quantidade de pessoas, tá? Deixa eu ver aqui. Sim, Marco. É porque o PIB ele é um valor que envolve todos os brasileiros, né? Mesmo algumas pessoas ficando muito ricas, se você dividir toda a riqueza deles pela quantidade brasileira, vai dar um valor muito baixo, entendeu? Vai dar um valor muito baixo, porque nós somos em muitos brasileiros, né? Agora, olha só, para ficar mais fácil a gente entender a questão do PIB, eu vou esmiuçar melhor, eu vou dividir melhor esse conceito, tá? E a gente vai discutindo eles, porque as questões que vocês colocaram são todas bastante interessantes, tá? E antes de eu continuar, só lembrando uma coisa que eu fiquei de falar com o Thalisson e acabei esquecendo. Os países, eles, cada um tem as suas próprias características econômicas, tá? O Brasil, por exemplo, o carro-chefe da economia brasileira é o agronegócio. O agronegócio é o setor mais pujante, né, mais importante, forte da nossa economia, tá? Então você pega outros países que têm outras características, tá? Então cada país aí tem a sua economia diversificada, uns mais, outros menos, e por aí vai. Com relação a poder de compra, isso aí, o PIB, ele ajuda a dar uma ideia, tá? Por que que o PIB ajuda a dar uma ideia? Porque quando a gente calcula o PIB per capita, você pega aquele valor imenso que o Brasil, do PIB brasileiro, divide por todos os brasileiros, e aí você tem um número, que é, se não me engano, é 35 mil reais ao ano. Aí você pega todo o PIB do Japão e divide pela população japonesa. Aí você pega todo o PIB dos Estados Unidos e divide pela sua população. Então você vai fazendo isso em cada país do mundo. O que que isso significa? Você vai chegar a um valor médio, tá? Um valor médio por habitante. Aquele valor médio vai te dar uma ideia se um país ele te dá uma ideia se o país é um pouco mais desenvolvido economicamente. Se ele é mais desenvolvido economicamente, significa que ele tem mais condições de ter pessoas com uma boa nutrição, com condições de ter uma boa faculdade ou algum plano de saúde. Essas pessoas têm condição de ter gastos com lazer, tá? Eu vou chegar nesse ponto no final da aula. Mas é importante destacar isso, tá? Isso não quer dizer que a população em geral, todos os habitantes, eles estão nas mesmas condições de usufruir. Claro que não. Claro que não. Porque tem pessoas que ganham salário mínimo, tem pessoas que nesse momento estão desempregadas, tem pessoas que estão recebendo auxílio, tem pessoas que ganham 3 salários mínimos, tem pessoas que ganham 5 mil reais por mês, tem pessoas que ganham 2 milhões de reais por mês. Então, o PIB, ele é uma ideia geral, tá? É uma ideia geral, mas ele é útil para você conseguir visualizar
se um país ele consegue oferecer um bem-estar econômico melhor ou não para a população. Como eu havia dito, a China tem um PIB muito alto, porém a população da China é 7 vezes a do Brasil. Na hora que você pega o PIB da China e divide pela população, você vai chegar num número que você percebe que o brasileiro ele tem um bem-estar econômico maior do que o chinês. Se você for analisar em termos per capita, a população brasileira é mais rica do que a chinesa. Você entendeu? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, precisa avaliar com certo cuidado. Então, algumas informações são importantes quando a gente olha para o PIB total e depois quando a gente faz uma observação por cabeça, per capita. Voltando aqui para o conceito. O PIB é um valor de mercado, tá? De todos bens e serviços finais. Como ele é um valor de mercado, você vai juntar todos os produtos, todos os bens e serviços produzidos no país, tá? Então, isso significa corte de cabelo, serviço de saúde, sapato, trator. Você vai pegar todos os produtos e todos os serviços que foram produzidos no país, tá? E você vai usar os valores correntes, ou seja, o valor atual. Então, eu vou falar de corte de cabelo. Se o corte de cabelo é R$40, então eu vou colocar lá R$40 lá marcado. Então, eu tenho que deixar o valor atual, tá? E tudo isso é contado, ou seja, de todos os produtos, bens e serviços. Então, alimento, vestuário, carro, faxina, o que for. Porém, o PIB, ele exclui algumas coisas. Algumas coisas não entram no cálculo do PIB, não entram no valor do PIB. O que que não entra? Produtos vendidos ilegalmente, tá? Então, o cigarro contrabandeado, drogas, entre outros produtos ilegais, tá? Eles não entram no cálculo do PIB, até porque eles não são monitorados pelo governo. Então, são valores aí que andam à margem da contabilidade oficial do governo. O PIB exclui também pessoas que produzem o que utilizam. Por exemplo, se você produz algum tipo de item e você mesmo consome, ele não entra no cálculo do PIB. Então, se você está plantando lá batata na sua casa e você consome a batata, como ela não foi para o mercado, ela não entra no cálculo do PIB. Tá? Então, existem algumas regrinhas que vão excluindo algumas questões. Tá? Só que a gente viu no conceito do PIB, eu vou até escrever aqui, para quando a gente precisar consultar aqui. Ó. Então, PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em dado período. Tá, o conceito aí para vocês. O que acontece? A gente está na parte agora de todos os bens e serviços finais. Pessoal, é importante estar atento a essa questão dos finais, tá? Por quê? Porque o PIB, ele só leva em consideração o valor do produto final. Porém, há uma exceção. Então, antes de eu falar da exceção, vamos entender a questão do porquê que ele só considera os produtos finais. Porque ele pega lá, a fábrica de papel produz o papel, que manda para a editora onde vai fabricar um livro. O PIB, ele vai entrar o valor do livro.
Por que que ele não entra o valor do papel separado? Porque senão você vai contabilizar errado. Você vai contabilizar o papel duas vezes, o valor final do livro e o valor do papel antes de ser utilizado. Então, para que não haja uma duplicidade na contabilidade do valor, considera-se apenas o valor do produto final, tá? Porque a gente sabe que o valor do produto final contempla o valor de cada parte do produto. Então, o preço de um livro final está incluído o papel, a tinta, a montagem do livro, que mais? Os direitos autorais. Então, para você não ficar dividindo em várias partes, você já pega o valor final. Ponto. Porém, existe uma exceção a essas regras, que é a única exceção é a seguinte: em caso de estoque de um produto intermediário, não produto final, em caso de um produto intermediário, se você estocar, você precisa contabilizar ele, mesmo que seja um produto intermediário e não final, se ele tiver estocado, você precisa contabilizar ele no PIB, tá? Isso é importante. Por que que se faz isso? Porque nem sempre todos os produtos que chegam e vão passar por um processo produtivo, nem todos eles são utilizados instantaneamente na produção do produto final. Alguns deles são estocados, tá? Então, esses produtos estocados precisam ser contabilizados, porque, afinal de contas, eles também são materiais, bens materiais. Então, as folhas de papel que ainda não viraram livros, elas vão ser contabilizadas. Depois que elas viraram livro, entendeu? Vai ser contabilizado só o livro final. Aquele estoque já não é mais contabilizado. Então, eles fazem lá uns ajustes, tá? E no fim, dá certo. Tá, já que eu chego lá, Thales, vamos por partes aí. Eu vou responder essa pergunta daqui a pouco, para a gente não perder o foco. Então, entendam o seguinte, os produtos finais são contabilizados, tá? Os intermediários não, mas se os intermediários forem estocados, aí serão contabilizados. Produzidos em um país em dado período. O que que significa o restante do conceito? Significa o seguinte, que tudo aquilo que foi produzido no país é contabilizado em um determinado período. Esse período é estipulado em um ano, porém, os economistas eles fazem alguns levantamentos a cada trimestre. Então, nós temos 4 trimestres ao ano, né? Então, os economistas eles fazem um levantamento desses trimestres, como saiu há 2 dias atrás o PIB brasileiro, né, do primeiro trimestre desse ano. Então, eles fazem esse levantamento. Depois, eles juntam tudo em um ano só e dá o PIB anual. Eles fazem por país, mas é possível você fazer um levantamento de PIB por estado, por exemplo. Se você pegar a população de São Paulo, toda a receita, né, oriunda de toda a população de São Paulo e dividir, entendeu? É possível você calcular por estado, né, mas de modo geral, essa classificação é feita por país. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Antes de eu falar dos componentes do PIB, a próxima etapa da nossa aula aqui vai ser falar o que entra no cálculo do PIB. Antes de eu falar exatamente sobre isso, que na verdade são 4 partes que formam o PIB. Eu vou comentar aqui 2 notícias rápidas que eu separei para vocês, tá? E com relação à pergunta do Thales, né? Thaleson, os recursos são escassos, tá? Então, é um erro você acreditar que aumentando a renda, você vai propiciar um bem-estar para todo mundo. Não dá para ser isso, sabe por quê? Porque se você põe um salário mínimo de 2 milhões,
Amanhã, quando você for comprar 1 quilo de batata, vai estar custando R$ 10.000. Você entendeu? É o que Então, aconteceu na Venezuela, né, professor? o da Venezuela, Lá tem nota de milhões, né? Esqueci o nome que é a moeda lá. eu também não me lembro agora. Mas o que que acontece? É o Bolívar. Os bolívares. Pessoal, peraí, deixa eu, antes de eu ler as próximas questões ali, o que que acontece? Você colocar mais dinheiro na economia, os primeiros instantes você faz com que o consumo aumente de modo geral. Você vai criar emprego e logo depois você vai ter inflação. E inflação é um problema sério em qualquer economia do mundo, assim, tem que tomar cuidado. Então não adianta colocar salário lá de 30 milhões de bolívares, sendo que 30 milhões de bolívares dá para comprar 2 ovos por mês. Você entendeu? Então não é assim, não é dessa forma que se raciocina em economia, tá? Se você aumenta a quantidade de moeda, você aumenta, né, praticamente proporcionalmente o valor dos produtos, tá? Agora vamos lá, deixa eu seguir o que os colegas estão colocando aqui. Sim, vou sim, Nayane, vou colocar assim, tá? Estou em atraso com vocês, mas vou colocar assim. É, se o governo imprime dinheiro, não necessariamente. Olha, essa pergunta eu não consegui entender muito bem, João. O que você está querendo dizer aqui? Se- Então, se o governo imprime dinheiro. Eu não estou conseguindo. Professor, eu Pode que falar. quis dizer, tipo assim, então se o governo imprime mais dinheiro, então não necessariamente significa que o país está mais rico, só significa que ele tem mais dinheiro circulando. Não necessariamente é mais rico. Não, isso realmente não tem nada, nada a ver. Entendeu? Então, se você imprimir mais dinheiro, vai ter inflação. E a inflação significa a desvalorização da moeda. Então, olha só. Imagina que o quilo da batata custa R$ 10.000. E o quilo da batata hoje custa R$ 10. Entendeu? R$ 10.000 valem mais que R$ 10.000 se você for olhar por esse. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então vamos colocar dois cenários aí, vamos separar em duas partes. Uma com inflação, onde o quilo da batata custa 10 mil, e o outro com inflação pequena, onde o quilo da batata custa R$ 10. Ou seja, R$ 10.000 ele não está valendo de nada, porque afinal de contas só dá para comprar. Então não adianta aumentar a quantidade de dinheiro, não adianta imprimir moeda, que o seu país não vai ficar mais rico. Na verdade, o que você está fazendo é uma desvalorização da sua moeda. Porque aí também o que vai acontecer? A sua moeda, a gente não está sozinho, né? A nossa moeda tem relação com outras moedas exteriores, dólar, né, euro e tudo mais. Então, a nossa moeda vai acabar valendo centavos para eles. Ela vai perder totalmente o valor. Então, imprimir dinheiro não significa você aumentar a riqueza. Tá? Agora que você explicou, entendi melhor. É, olha, na Argentina nós temos vários problemas, Marco. Nós temos o congelamento do preço, nós estamos tendo inflação, tá? Eu não sei como é que está a impressão de dinheiro lá, mas eu ouvi falar que andaram imprimindo um pouco. Mas a crise da Argentina tem várias coisas associadas aí, tá? É complicado lá. Mas principalmente relacionado a essa questão de querer controlar preços, né? Isso aí é uma coisa que não funciona bem dentro do sistema de mercado, tá? Deixa eu ver se enquadra. Olha, Iris, eu precisaria estudar especificamente o caso que você colocou, tá? Precisava entender melhor, porque lá eles têm um sistema de mercado diferente, né? Então, o sistema que a gente tem no Brasil, por exemplo, é o sistema de livre mercado que a gente conhece como o capitalismo e tal. Mas mesmo assim não é o capitalismo pleno, porque
mesmo os países que são capitalistas, você tem países com grande e pouca interferência do Estado na economia. Países que interferem muito na economia são países com viés socialista, são países que gostam de controlar, eles têm um controle maior, eles têm na verdade, eles têm uma interferência maior dentro da economia do país, tá? Então, é difícil você falar que o nosso sistema de mercado brasileiro é o mesmo sistema de mercado que o Japão. Olha, em teoria é, porque são países que utilizam a regra da oferta e da demanda, mas na prática você precisa ver qual que é o grau de interferência do governo japonês na economia e qual que é o grau de interferência do governo brasileiro. Isso, quando eu falo interferência, é burocracia, legislação. Então, tem lei para isso, tem lei para aquilo, tem imposto para aquilo. É isso que eu estou falando. Então, é preciso você avaliar melhor essa situação. No caso, como você citou a ilha tropical lá, o que que acontece, né? Quando você citou Cuba, Cuba, o sistema dele já é voltado para ser um sistema de economia planificada, onde o Estado determina o que vai ser produzido e a quantidade produzida, e onde as pessoas, elas não são donas do meio de produção, tudo pertence ao Estado. Porém, Iris, eu sei que lá rola umas espécies de restaurantes, por exemplo, que são do Estado, mas não são tão do Estado. Então, eu precisaria olhar com mais calma, tá? Porque, assim, na teoria, que era para ele era ser tudo propriedade do Estado, só que quando tudo se torna propriedade do Estado, você sabe o que que rola nesses locais onde tudo, teoricamente, ou praticamente é propriedade do Estado? Rola mercado negro. Mercado negro. Então as pessoas começam a contrabandear ervilha, começam a contrabandear ovo de galinha, entendeu? Por quê? Porque o Estado ele te dá um cartão para você chegar lá no final do mês no mercado e ele te dá a sua cesta básica lá. Então você tem direito a levar a cesta básica. Só que as pessoas querem mais, elas querem, então elas começam. É muito comum nesses tipos de economia haver mercado negro, ou seja, contrabandos rolando, né? Então, eu me lembro no caso é, da Venezuela aqui que eles prendiam caminhonetes que estavam levando escondido farinha de trigo, como se fosse droga, entendeu? Então, essas situações. No caso, Iris, eu precisaria eu tenho alguns material aqui, mas eu precisaria dar uma estudada assim para saber qual que é a situação atual lá, tá? Vamos lá. Tá, antes de eu passar para a questão da Vitória ali, é, eu falo para você que a questão não é só de embargo, tá? Existe um certo mito falando que tudo é um problema por causa de embargo. Isso não é plenamente verdade, tá? O Brasil faz comércio com Cuba, por exemplo. Vários países fazem comércio com países que teoricamente têm embargo, tá? Então, o problema de lá não é o embargo. O problema lá é a forma como a organização econômica se coloca, tá? Só que, como você falou, precisaria realmente dar uma olhada com mais calma. É claro, não tenha dúvida que há uma influência do embargo sobre o país. Não estou questionando isso. Mas o próprio sistema econômico, ele funciona em uma forma diferente, tá bom? Vitória. Olha, Vitória, essa pergunta foi interessante também. Vamos lá. Vamos lá. Professor, nota de R$ 200 foi para diminuir a impressão e, consequentemente, a inflação? Olha, Vitória, vamos lá, deixa eu ver. Naturalmente, as moedas sofrem desvalorização. Isso é um processo natural que toda moeda no mundo
sofre naturalmente, tá? Não precisa estar passando por problemas econômicos para sofrer desvalorização. Há uma certa desvalorização que a gente fala que é natural, tá? Da própria moeda. Se a nota de R$ 200 foi para diminuir a impressão e, consequentemente, a inflação, é que, na verdade, as notas, na medida... a unidade real de valor, que é o berço do real, ele foi criado em 1994, tá? De lá para cá, já se passou-se aí muitos anos. Então, a gente tem quantos anos aí? Uns 25, 26, 27 anos. Então, a gente está com 27 anos, quase 30 anos aí de moeda. Então, ao longo desse tempo, houve um desgaste natural do valor da moeda. Então, me lembra, assim, de que você comprava algumas coisas por centavos. Então, juntava moedas de 1, 5 centavos, e você conseguiria comprar algumas coisas com isso, tá? Então, tinha chocolate, custava, sei lá, 20 centavos, 25 centavos, eram umas coisas assim, sabe? Eu me lembro que cerveja era coisa de 60 centavos, era outra época, tá? Eram outros valores. E aí, como a moeda vai sofrendo esse desgaste natural, você vai precisar aumentar o valor da nota utilizada no comércio. Então, eu acredito que, em parte, a justificativa para essa nota de 200 possa estar vindo dessa questão. A inflação, quando eu falo emitir moeda que vai interferir na inflação, é você aumentar o valor, a quantidade da moeda, não o valor da nota. Entendeu? Então, se você tem uma quantidade de riqueza circulando no país, se você substituir as notas por uma nota de valor maior, isso não vai impactar na inflação. Mas se você jogar mais dinheiro na economia, isso sim, tá? Essa nota de R$ 200 eu não pesquisei sobre, mas eu estou fazendo algumas suposições que eu acredito que são pertinentes aí que deva ser. Bom, não conheço o caso da Estônia. O João Vitor colocou aqui. Sim, tudo que vocês estão colocando, pessoal, é muito legal, tá? Tudo que vocês estão colocando é interessante, tá? E eu acho que vale a pena pesquisar sobre, tá? Deixa eu ver aqui as duas últimas questões. Como no caso da União Soviética, as questões relacionadas à hostilidade, ela é antiga por causa de visões de mundo diferentes, né? Então, você tem os Estados Unidos, que tem uma visão voltada... Os Estados Unidos, culturalmente, uma parte cultural deles é voltada justamente para a questão de você ter liberdade, né? A questão econômica é um detalhe, tá? Então, os Estados Unidos, a população que formou os Estados Unidos inicialmente eram pessoas que estavam saindo da Europa porque estava insuportável conviver católicos, protestantes, o negócio, as pessoas queriam fugir de algumas guerras também lá, falando, vamos para o outro lado do mundo, quem sabe lá a gente tem sossego. Então, culturalmente, pelo menos o início do país é marcado com um apelo muito grande por questões como liberdade e tudo mais. É claro que isso reflete dentro do sistema econômico. Então, o sistema de mercado ele é conhecido como sistema livre de mercado porque cada um faz o que quer, compra de quem quiser e por aí vai. Como você como você teve na Rússia a, a Revolução de 1917, a Revolução Bolchevique, houve uma alteração de poder ali, né, uma tomada de poder, né, na verdade, aquilo ali realmente foi um golpe, ou seja, uma destituição armada de um poder instituído, tal. Não estou entrando no mérito se era bom ou não. E aí o que acontece? Você tem uma nova plataforma de tudo, filosófica, política, econômica, social, mudou tudo. E é claro que
nesse aspecto econômico, ele tem um mecanismo de funcionamento diferenciado, no qual o Estado ele é o dono dos meios de produção, tá? Então, como ele é o dono dos meios de produção, o Estado vai determinar e vai controlar, tá? O que vai ser produzido, o que as pessoas vão ter. Então, ele vai tentando fazer esse ajuste aí, tá? Dentro da economia. São visões divergentes, são visões opostas, porque na base do sistema de mercado está a liberdade, tá? E na base do sistema de economia planificada está o controle. É controle e liberdade, tá? Então, a gente poderia classificar sim dessa forma. O que acontece? Você tem pontos antagônicos, né? E a questão é que para o pessoal da União Soviética era imprescindível que o mundo todo também adotasse o sistema deles. Afinal de contas, eles acreditam que se o mundo todo adotasse o sistema deles, seria possível e iria ajudar ainda mais a concretizar o sucesso da economia planificada. Do outro lado, você tem os Estados Unidos, que tinham uma visão oposta. Ele achava que, na verdade, o mundo todo deveria ter o sistema livre de mercado, afinal de contas, o sistema de economia planificada, ele retira, em boa parte, a liberdade das pessoas de decidirem seus próprios destinos. Então, você tem pontos antagônicos, tá? E aí você coloca, ela tinha uma economia menor, mas era um país, a União Soviética era o país mais rico do mundo em termos de materiais, entendeu? Minérios, petróleo, gás, eles tinham de tudo, era um país. Então, são economias diferentes, tá? São economias diferentes e chega um certo momento, né? Começou já no final da década de 80, não só no final da década de 80, mas ao longo de todo o percurso de 1917 até 1991, ao longo desse percurso da existência da União Soviética, você teve problemas, vários problemas, tá? Ali internos no país relacionados a essas questões econômicas, de abastecimento e tudo mais. E no final da década de 80 e início 90, houve questões de outros temas que não são da aula, que envolvem questões políticas, crise e tudo mais, e isso gerou o fim da conhecida União Soviética, tá? Eles tentaram resistir no sistema deles, tá? Mas não foi possível. Então, houve a desintegração da União Soviética. Alguns outros países deram continuidade a esse projeto, tá? Mas, como o Thaleson colocou aqui, eles se mantiveram da forma que foi, até onde eles conseguiram, tá bom? Mas a crise que eles enfrentaram não era só uma crise econômica, envolve várias questões aqui que não cabe entrar em detalhes aqui. O João Vitor, os R$100 de hoje em dia são os 16 da implementação? O que você está falando? Que R$100 hoje vale R$16 em 1994, por aí? Será que é isso que você está dizendo? Ah, tá. Olha, eu não sei, cara. Eu não fiz essa conta aqui para saber. Mas deve estar valendo bem pouco mesmo, tá? R$100 hoje deveria ser um valor bem baixo, em 1994. Não, o salário mínimo, na verdade, começou com R$100. Se eu não me engano, o primeiro salário mínimo que existiu no plano real foi de R$100. Então, a pessoa trabalhava o mês todo e ganhava R$100, tá? E aí, uma coisa importante, antes da gente dar continuidade, que é uma observação importante, tá, pessoal? Você tem que ver se ao longo do tempo houve ganho de renda ou perda de renda ou nada. Por quê?
Porque se em 1994 o salário era de R$100 e hoje o salário mínimo, eu acho, quanto que é o salário mínimo hoje? Alguém atualiza aí para mim, por exemplo. É 1.150. 1.150. Obrigado, Marco. Olha só, não quer dizer que 1.150 hoje tem o mesmo valor que R$100 na época. Por quê? Porque é necessário você avaliar se durante esses quase 30 anos houve ganho de renda ou perda de renda ou manteve mais ou menos estável. Por que que eu falo isso? Porque se houve um ganho de renda do trabalhador, no salário da classe baixa e média brasileira e tal, né, no salário, vamos falar do salário específico. Se houve ganho de renda, significa que esses 1.150 hoje seria maior que R$100 na época, tá? Seria maior. Se você transformar o salário de hoje e levar lá para 1994, ele valeria mais que R$100. Se hoje o salário de 1.150, se você fazer essa transformação e levar lá para 1994 e for um valor maior que R$100, então houve ganho de renda do trabalhador, né, do salário mínimo. Então, ao longo desse período todo, conseguimos aumentar o poder do salário mínimo. Se o valor for menor que R$100, então houve perda de renda. Então, hoje, o salário mínimo valia menos do que na época, ou seja, houve um empobrecimento do salário mínimo. Ou se manteve mais ou menos equivalente, tá? Então, seria necessário saber a equivalência, tá? Eu acho que não é até nem difícil de pesquisar isso, mas seria necessário. Pessoal, vamos dar continuidade aqui, tá? Hoje vocês estão super participativos, as perguntas estão muito boas, tá? Mas a gente vai dar continuidade aqui para explicar quais são os componentes do PIB. O PIB, ele é formado por 4 componentes, tá? Que é consumo, investimento, compras do governo e exportações líquidas. Esses 4 grupos formam o PIB de qualquer país. E o que significa consumo? Qual que é o primeiro componente consumo? Consumo significa toda a despesa das famílias brasileiras, toda a despesa em produtos e serviços, tá? Então, tudo que nós brasileiros gastamos comprando produtos e pagando por serviços, tudo isso entra no pacote de consumo, tá? Com exceção de casas novas, moradias novas. O segundo componente chama-se investimento. Investimento, ele é a compra de bens que serão usados no futuro para produzir mais bens e serviços, tá? E quais são, o que envolve investimento? Investimento, ele envolve 3 coisas: bens de capital, estoques e estruturas. O que significa cada um deles? Bens de capital, pessoal, são maquinários e ferramentas. Quando a gente ouve falar de bens de capital, são produtos que criam outros produtos. São máquinas, né? São ferramentas e tudo mais. Então, quando vocês ouvirem falar que houve um aumento de bens de capital no Brasil, em qualquer país, isso é muito positivo. Isso significa que está tendo uma expansão da indústria, tá? Então, significa isso. Então, bens de capital são esses maquinários. Estoque, como eu cheguei a falar para vocês, são os produtos que você armazena, então você não dá um destino imediato, você não produz um produto final, você não... Então, o estoque, ele é considerado investimento, tá? E estruturas estão relacionadas às construções, às casas novas, tá? Tudo isso, pessoal, é critério de economista, tá? Os economistas determinaram dessa forma, tá bom? Os 2 últimos componentes são compras do governo, e aqui entra
questão levantada pelo João Vitor. Tá? Compras do governo incluem os gastos em bens e serviços dos governos municipais, estaduais e federal. Todos os gastos em produtos e serviços realizados pelo setor público, seja ele municipal, estadual ou federal, entra em compras do governo. Em compras do governo também estão inclusos mais duas coisas: salário dos funcionários públicos e despesas com obras públicas. Então, por exemplo, uma coisa que o Michael levantou, esse PIB foi puxado para essas pessoas. Se você pensar, você tem que olhar principalmente por compras do governo, tá? Porque o maior consumidor do Brasil é o próprio governo brasileiro, tá? Então, é onde vai o grosso da renda vai para eles, né? Os impostos, o grosso dos impostos do Brasil todo fica com o governo, principalmente o governo federal, tá? E eles são os maiores compradores, né, de praticamente tudo. Os maiores compradores de computadores, os maiores compradores de alimentos, os maiores compradores de cadeiras. Então, os governos são os maiores consumidores. Então, quando você vê que tem um aumento no PIB, você tem que ficar atento nos gastos do governo, se qualquer parcela de responsabilidade do governo, entendeu? E geralmente os governos, eles têm um peso importante aí nos seus gastos. E o último componente são as exportações líquidas, tá? Exportação líquida significa o quê? Tudo aquilo que os estrangeiros compram da gente, menos o que a gente compra deles. Então, exportação líquida é igual a exportações, tudo que a gente vendeu, menos importações, tudo que a gente comprou. Esse valor ele pode ser positivo ou negativo. Bom, por fim, tá? Para a gente encerrar nossa aula, antes de eu falar sobre o último tópico, que é rápido, tá? É coisa de 3, 5 minutos só. Queria saber se está tudo certo, tá? E aproveitar que eu fiz essa pausa, deixa eu pegar aqui as informações que eu encontrei aqui. Tararara, relacionado ao PIB, tá? Ó, saiu mais uma nova hoje que eu não tinha visto. Mas quais são? São a seguinte. Carrega. Espera que tem uma propaganda aqui. Cadê? Professor, então bens de capital é ligado à indústria? Os bens de capitais são máquinas que produzem outros produtos, né? Elas geralmente elas estão ligadas em peso à indústria, porque a indústria ela compra, por exemplo, um equipamento que vai fabricar outros equipamentos, outros produtos, tá? Mas ela está muito ligada à indústria, não exclusivamente à indústria, mas... Bom, a notícia é o seguinte, o PIB brasileiro, ele teve o crescimento os 3 primeiros meses desse ano de 1,2%, tá? O que isso significa? A expectativa que se tinha do crescimento do PIB era entre 0,5 e 0,8. Né? Então, várias instituições fizeram a sua projeção do PIB, e na hora que saiu o resultado superou as expectativas. Então, o Brasil conseguiu atingir um crescimento de PIB superior ao que eles haviam previsto. Eles acreditavam que o Brasil poderia crescer até 3,9% ao ano. Agora, eles já estão especulando entre 4,5% e 5,5%. Tá? Então, o resultado que nós tivemos do PIB dos 3 primeiros meses desse ano foi muito positivo. Tá? Por quê? Porque ninguém estava pondo fé que a economia estava indo bem. A gente estava com a impressão de que ela estava indo mal. Mas em relação ao ano passado, os 3 últimos meses do ano passado, houve um aumento bastante significativo. Isso demonstra sinais, esses dados são coletados pelo IBGE.
Esses dados demonstram que a economia, de alguma forma, ela está dando bons sinais. Se ela cresceu 1,2%, parece que é uma coisa pequena, tá? Mas você tem que pegar 1,2 de 7 trilhões, 430 e tantos bilhões, 920 não sei o que, milhões, entendeu? Então, não é pouca coisa. Se você tem um crescimento do PIB, então, isso significa que a economia está acontecendo. Então, empresas estão sendo abertas, indústrias provavelmente estão expandindo, empregos estão sendo criados, isso gera um aumento no consumo, né? E então, é uma sequência. Então, foi um dado positivo aí que apareceu. Deixa eu ver se tem mais algum dado aqui. Não, acho que era só isso mesmo, tá? Olha só, acabei de ver essa notícia aqui, ó. Agropecuária liderou a alta do PIB brasileiro. Deixa eu ver aqui se fala alguma coisa aí para o Michael que colocou essa questão aí, ó. Deixa eu ver aqui. Agropecuária. Olha só que interessante, essa informação está disponível já aqui, viu, Marco? Olha só. O Brasil cresceu 1,2. A agropecuária no Brasil, nos 3 primeiros meses, cresceu 5,7, ou seja, mais de 4 vezes mais do que o PIB. Então, a agropecuária brasileira foi quem puxou o PIB para cima, tá? O crescimento da indústria foi 0,7 e o de serviços foi 0,4. Na hora que você junta com a agropecuária que cresceu 5,7, deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Não, ele não mostrou, Professor, não. eu acho que ficou em segundo, né? Superou até os Estados Unidos, se eu não me engano. Olha, Michael, eu ainda não vi qual que foi o desempenho dos Estados Unidos. Você viu? Chegou a ver em algum lugar? Então, eu vi uma notícia lá, mas eu não coloquei para ver se era confiável. Eu acho que só ficou Entendi. atrás de apenas um país lá. Eu vou tentar lembrar o nome. Não, beleza. Então, olha só. Mas de fato, essa informação, esse crescimento do PIB, isso é uma boa notícia para nós brasileiros, tá? Então, isso significa aí que é, as coisas estão caminhando, mesmo em um cenário difícil, né? Então, nós temos questão de pandemia e tudo mais, conseguimos extrair um bom número no PIB. E como eu imaginei, o agronegócio brasileiro é o setor econômico mais importante do país, tá? É o que gera mais emprego, é o que dá o que mais exporta. Então, é importante ficar atento a isso. Pergunta da Iris aqui. Não, isso aqui vai ficar. Isso aqui a gente pode falar em outra aula. A questão do imposto de renda a gente pode falar em outra aula, inclusive uma aula de tributos, tá? A gente pode trazer isso em outra aula. Eu não vi qual que foi o desempenho dos outros países, Michael, mas vale a pena conferir. Pessoal, por que então a gente... É muita coisa, cara. Agronegócio do Brasil é muito bom. É por isso que eu falo para vocês, tá? O agronegócio do Brasil é bom, é forte, é competitivo. O Brasil consegue competir com qualquer país do mundo no agronegócio, tá? Ele consegue vender tomate mais barato na França do que o tomate feito na França, entendeu? Então, o Brasil é top no agronegócio, né? Agro, agro é top. E o que que acontece? É por isso que vocês têm que ficar atento com algumas notícias internacionais que começam a falar o seguinte: não, porque se o Brasil não cuidar da capivara, a gente não vai fazer acordo com o agronegócio brasileiro. Não, porque se o Brasil não pentear o macaco lá, nós não vamos aceitar. Pessoal, os estrangeiros tentam criar obstáculos ao produto mais forte do Brasil, que é o agronegócio, tá? Fiquem atentos e saibam que o movimento, uma parte do movimento ambientalista não é exatamente o que eles dizem ser, tá? Não é exatamente. Então,
né? Então a gente tem que ficar atento, a gente tem que ser um pouco mais esperto. Não estou desmerecendo a causa, claro, todo mundo, mas tem que ficar atento porque assim, existem jogos políticos fortes lá fora, então quando eles querem atrapalhar o Brasil na área que ele é mais forte, eles começam a falar, eles começam a apontar, a falar muitas coisas, e algumas, né, acho que vocês entenderam, mas é complicado, tá? Vamos lá. Por que que o PIB está relacionado ao bem-estar, pessoal? Resumindo, é muito rápido. É por causa da seguinte questão. O PIB, ele é só um valor monetário, tá bom? Ele é só um valor monetário. Como valor monetário, nós sabemos que o bem-estar das pessoas estão relacionados à felicidade, saúde, lazer, coisas que o PIB não pega. Tá, mas se o PIB não avalia felicidade, beleza, honestidade, saúde das pessoas, por que que ele está relacionado ao bem-estar? Pelo simples fato que, com mais dinheiro na mão, você consegue ter mais lazer, você consegue viajar, você consegue pagar uma boa escola, você consegue ter um plano de saúde particular, você consegue comprar um produto que você não conseguia, você consegue ter um carro de câmbio automático flex, você consegue ter uma casa com piscina, você pode pôr ar-condicionado. Ou seja, o nível de riqueza, ele reflete, sim, em parte, esse bem-estar econômico. Por quê? Porque uma população mais rica consegue ter mais lazer, mais conforto, e, inevitavelmente, isso vai refletir no bem-estar da população. Pessoal, é isso, tá? Eu vou encerrar a aula aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, Thalisson, o Brasil não depende tanto da China quanto a China depende do Brasil, tá? Eu posso falar para você que o Brasil faz mais falta para a China do que a China para o Brasil, tá? Porque A nós carne, temos... Não, professor, pessoal, que compra muita carne no olha, Brasil. não, compra tudo. Eles compram todo o alimento. O Brasil, se parar de fazer comércio com a China, não vai faltar alimento. A China, como é que você vai controlar 1,5 bilhão de pessoas na rua passando fome? Não vai controlar, certo? Então, assim, tem que olhar com certo cuidado, porque o pessoal joga a China lá em cima, achando, né? Existem gente tal, mas assim, a China é um importante parceiro comercial, né? Que tudo dê certo aí nessas parcerias comerciais com a China e com qualquer país do mundo. Mas saibam que nós somos muito importantes para eles também, tá? Não é a gente achar que está dependendo muito deles, não. Eles sabem que eles dependem da gente também, tá? Bom, isso não, Thales, não tem nada a ver. Essa questão de sanção não tem nada a ver, porque eu acho que não entra no caso aqui. Pessoal, aula encerrada. Queria saber se está tudo certo com vocês. Hoje vocês encheram aqui a timeline aqui de perguntas, tá? Algumas acabam saindo um pouco, mas foram muito bem colocadas. E aquelas que não estão diretamente ligadas à aula, eu vou deixar para as próximas aulas, tá? Agradeço vocês, então. Se alguém quiser colocar mais alguma questão aí sobre a aula aí, vamos focar mais no PIB, porque economia é gostoso mesmo de estudar, né? A gente começa a estudar uma coisa, a gente começa a perguntar sobre várias coisas. De fato, é bom mesmo. Fiquem tranquilos. Beleza, pessoal. Fiquem sossegados que vai dar tudo certo aí, beleza? Boa noite para vocês, então, tá? Bom descanso aí. Boa noite, senhor. Boa noite aí, pessoal. Até semana que vem, então, tá? Boa Podem ir noite. saindo aí. É. Falou.